Ok, vamos lá então. Hoje a nossa conversa vai mais a fundo ah, nos transtornos de aprendizagem. A gente está se baseando num material brasileiro bem completo, né? O livro Transtornos da Aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar. É um trabalho que junta muita gente boa. Neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo. E a ideia aqui qual é? É tentar entender melhor o que são essas condições, né? Tocar um pouco na base neurobiológica delas e também, claro, na importância de ter uma avaliação completa. Vamos usar exemplos como dislexia, TDAH. O objetivo é sair daqui com uma visão mais clara, sabe? Desse tema que é tão complexo e importante. Para a gente começar, o que exatamente são esses transtornos? Olha, de forma simples, são dificuldades que não passam, sabe? Dificuldades persistentes para aprender coisas básicas da escola. Leitura, escrita, matemática, e isso começa a aparecer ali nos anos escolares mesmo. Certo. E o ponto-chave, que manuais como o DSM-5 reforçam, é que a gente precisa ter certeza que não é outra coisa, né? Ah, tipo, É, não é por deficiência intelectual, ou um problema de visão que não foi corrigido, ou de audição, nem por falta de uma boa instrução na escola, ou alguma questão social muito grave, entende? entendi. Isso obriga a gente a olhar para outro lugar, então. Exato. Para dentro, para neurobiologia. Tira um pouco aquele peso da culpa, né? E foca mais em entender o que está acontecendo. E o que é fascinante nisso tudo é justamente essa base neurobiológica. Não é uma coisa abstrata. A gente está falando do funcionamento de áreas específicas do cérebro. Por exemplo, no caso da dislexia, o hemisfério esquerdo, que é crucial para a linguagem, muitas vezes mostra uns padrões diferentes. Hum. E tem a neuroplasticidade também, aquela capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de aprender. Isso é fundamental para qualquer intervenção dar certo. Faz sentido. E claro, os neurotransmissores, tipo a dopamina, que a gente sabe que tem um papel importante em quadros como TDAH, por exemplo. A genética também entra nessa história, viu? Mas ó, é importante dizer, ter uma predisposição genética não é uma sentença, não é destino. Como assim? Pensa na fenilcetonúria. A gente detecta no teste do pezinho, certo? É uma condição genética, mas a consequência mais grave, que seria a deficiência intelectual, pode ser evitada se a criança seguir uma dieta específica desde o comecinho da vida. Nossa, que exemplo bom! Pois é, mostra que saber da genética pode, na verdade, ajudar a gente a criar intervenções melhores, mais personalizadas lá na frente. Não é para assustar. Caramba, pensar na fenilcetonúria desse jeito muda muito a forma como a gente encara essas condições genéticas, né? Não é um ponto final mesmo. E falando em exemplos mais práticos, a dislexia, como ela se apresenta? Porque muita gente ainda acha que é só trocar letra, né? É, essa é uma ideia comum, mas é bem mais complexo que isso. A dificuldade principal na dislexia está em reconhecer as palavras de forma precisa e rápida, sabe? E também na capacidade de decodificar o que está escrito e na parte da ortografia. Entendi. Muitas vezes, a raiz do problema está no processamento fonológico, que é como o cérebro processa os sons da fala. E sim, tem estudos que mostram até diferenças na estrutura do cérebro, tipo uma simetria diferente em áreas ligadas à linguagem. Não é um problema visual, primariamente. Bem diferente do senso comum mesmo. E o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, o TDAH, ele envolve padrões que não vão embora, sabe? De desatenção, ou de hiperatividade e impulsividade, ou às vezes uma combinação disso tudo. E esses padrões realmente atrapalham o funcionamento da pessoa no dia a dia, na escola, no trabalho, nas relações. E tem tipos diferentes, né? Tem, a gente fala em apresentação predominantemente desatenta, a predominantemente hiperativa e impulsiva e a combinada. E do ponto de vista da neurobiologia, a gente sabe que tem a ver com circuitos cerebrais que usam a dopamina e com áreas importantes para o controle, para o planejamento, como o córtex pré-frontal. Ah, por isso a dopamina é tão falada no TDAH. Exato. E outra coisa super comum no TDAH é ele vir junto com outros desafios. A gente chama de comorbidades. Pode ser a própria dislexia, ou dificuldades específicas de aprendizagem, ou até um transtorno opositor desafiador, o TOD. Algumas pessoas, mas não é uma solução única para todo mundo, certo? É só uma parte. Exatamente.
A medicação pode ser uma ferramenta importante para ajudar a regular esses circuitos, mas o tratamento eficaz do TDAH quase sempre envolve mais coisas, uma abordagem múltipla. Faz todo sentido. E isso leva a gente direto para a importância da avaliação, né? Então, qual é a consequência prática disso tudo? Se não é algo simples, como é que a gente entende cada caso individualmente? É por aí. A consequência é que não dá para simplificar. Cada pessoa é única. Por isso a avaliação tem que ser, nossa, muito abrangente. É quase um trabalho de investigação, sabe? Feito por uma equipe com vários profissionais. Uma equipe multidisciplinar. Isso. Começam com uma conversa bem detalhada, a anamnese, para pegar toda a história da pessoa, as queixas. Depois, em exame físico e neurológico, para ver os marcos do desenvolvimento, descartar outras síndromes. E aí sim entra a avaliação psicológica e neuropsicológica. E essa avaliação neuropsicológica, o que ela faz exatamente? O que ela busca? Ela usa testes específicos para mapear como o cérebro daquela pessoa está funcionando em área-chave. Tem testes para medir a atenção, por exemplo, a atenção sustentada. Outros que avaliam a capacidade de controlar impulsos, de mudar o raciocínio. Tipo o teste de Stroop, que é bem conhecido. Ah, sim. A gente avalia também a cognição geral, memória, as funções executivas. A avaliação com fonoaudiólogo vai investigar a linguagem, tanto oral quanto escrita. E em alguns casos, a gente pode até precisar de exames complementares, como um eletroencefalograma, EEG, ou potenciais evocados, como o P300. P300. É uma ondinha cerebral que aparece quando a gente presta atenção num estímulo importante. Ajuda a ver como o cérebro processa informação relevante. O objetivo final disso tudo é montar um mapa único das dificuldades e também das potencialidades daquela pessoa. Um mapa para guiar o caminho, então. Perfeito! Com esse mapa detalhado na mão, aí sim a gente pode pensar em intervenções que façam sentido para aquela pessoa. Podem ser adaptações na escola, terapia com fono, com psicólogo, treino de habilidades específicas, estratégias para organizar o dia a dia e, em alguns casos, sim, o apoio de medicação. O foco é sempre construir em cima do que a pessoa tem de forte e dar suporte onde tem dificuldade. Então, resumindo a nossa conversa, esses transtornos de aprendizagem têm uma base no cérebro, não é falta de vontade, né? Exigem um olhar de vários especialistas juntos e um apoio que seja feito sob medida para cada um. Exato! Ou seja, o cérebro funciona de um jeito diferente e entender como ele funciona é o primeiro passo para poder ajudar de verdade, sem ficar julgando. Perfeito. E isso que você falou levanta uma questão bem importante. Entender essa base neurobiológica e o perfil individual de cada um não serve só para o diagnóstico, sabe? É a chave para a gente conseguir criar estratégias de apoio que funcionem de verdade, na prática, na escola, em casa, nas terapias. É dar ferramenta e, principalmente, compreensão. Fica então uma reflexão final para a gente, né? Como será que essa compreensão cada vez maior da neurobiologia por trás das dificuldades de aprendizagem pode de fato mudar a forma como a sociedade encara esses desafios? Será que a gente está conseguindo caminhar para substituir aquela coisa da culpa, da frustração, por mais empatia e principalmente por ações de apoio que sejam realmente eficazes? Que sejam direcionadas para o que cada pessoa precisa? Fica aí para a gente pensar.